Você não tem direito de ficar triste por algo que nunca teve coragem de tentar. Não tem, tá? Você não tem direito. Porque tem uma diferença gigante entre perder e nunca entrar no jogo. E esse episódio é apenas um show, não é sobre romance adolescente como muitos pensam. É sobre covardia, é sobre aquele momento em que você prefere sofrer em silêncio do que arriscar a ouvir um não, um simples não. E se você já ficou triste porque alguém te perdeu, entre aspas, mas na realidade nunca teve coragem de chegar e falar o que sentia, então talvez você seja Mordecai. E isso não é o elogio, tá? O episódio começa simples. Mordecai acorda decidido, dizendo que hoje iria fazer algo diferente. Ele pega, sai com Rigby e fala que vai chamar Margaret pra assistir Amor de Robô 2. Olha que coisa pequena, né? Não é um pedido de casamento, não é declaração, é um simples convite pra um cinema. Só isso. Mas pra quem vive com medo, até isso é escalar o Everest. Ele entra lá, já ensaiando o que iria falar na sua cabeça, até que vem uma cena que muda tudo. Um pássaro amarelo ajoelhado na frente da Margaret, e ela dizendo, sim, claro que sim. Abraça o cara, sorri e pronto, o mundo de Mordecai acabou. E aqui é um ponto crucial, ele não escuta o resto da conversa, ele não pergunta o que estava acontecendo, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Ele escolhe acreditar na pior hipótese, e é aqui que o episódio começa a mostrar algo muito humano. A gente prefere sofrer em silêncio do que correr o risco de estar errado. Ele poderia simplesmente dar 3 passos ali e perguntar, Margaret, o que tá acontecendo? Que animação é essa? Mas não, ele criou a narrativa na sua cabeça, que ela ficou noiva, ele tinha perdido, acabou pro Betinha. Olha que loucura, cara. Não é bizarro isso? O quanto o medo te paralisa de fazer coisas bobas. Mas calma, tá? Porque isso aqui é só o começo do nosso problema. Porque depois disso ele entra numa depressão absurda, fica arrasado, como se tivesse perdido o amor de sua vida. Mas olha o tamanho dessa dramatização, cara. Ele nunca se declarou, nunca teve nada oficial, nunca ouviu sequer um não. Mordecai sempre ficou naquela zona cinzenta confortável, sabe? Aquele território seguro onde você pode fingir que quase teve algo. Só que quando você vive no quase, qualquer coisa vira uma tragédia. E é aí que começa aquele discurso interno patético. Algo morreu dentro de mim. Ele fala isso pra todo mundo que ia conversar com ele. Mas não, irmão, nada morreu. Você só é fraco, patético. Não teve coragem de sequer aparecer na situação. E é aqui que o episódio começa a ficar simplesmente genial, porque Benson entra na história. E o Benson, que normalmente só grita e ameaça demitir os dois, dá a frase mais importante do episódio inteiro. Você não tem o direito de ficar triste, nem tentou se declarar pra Margaret. Simples, direto, sem poesia, sem drama nenhum. E pra matar de vez ele continua, tá? Se você deixar tudo como está, irá se arrepender pelo resto da vida. Se declarar pode não dar em nada, mas pelo menos estará com a consciência tranquila. Isso é brutal, essa frase em si é brutal, porque o Benson não invalida o sentimento dele em hora nenhuma. Ele invalida sua omissão. Ele basicamente diz, você não pode ver um luto por algo que nunca teve coragem de construir. Você não pode agir como derrotado se nunca entrou na batalha. E aqui o episódio cresce, porque não é mais sobre Margaret ou Mordecai, é sobre postura. O Benson apresenta as duas dores dessa situação, a dor da rejeição e a dor do arrependimento eterno. E ele deixa claro qual é a pior. A rejeição pode não dar em nada. Na maioria das vezes, não vai dar. Isso é normal. Cara, quanto fora qualquer pessoa minimamente envolvida socialmente já levou na vida. A rejeição não vai dar em nada muitas vezes, mas pelo menos você dorme em paz. Já o arrependimento vira um eco permanente na sua mente. E você começa a viver o e se? E se eu tivesse falado com ela? E se eu tivesse tentado? E se ela tivesse esperando uma atitude minha? Esse é o ponto moral do episódio. Porque Mordecai queria sofrer confortavelmente, mas Benson não deixou. Ele o empurrou para a responsabilidade. Marco Aurélio diria exatamente isso. Você controla a ação, não o resultado. Mas se você não tá controlando nem a ação, você já tá escolhendo a própria frustração. É isso que vai sobrar para você. Essa palavra pode não entrar na sua cabeça agora, mas ela dói mais do que a rejeição. Porque a rejeição, ela passa. O arrependimento fica ecoando na sua cabeça até as 3 da manhã e é aí que você decide fazer uma doidice. Mas enfim, voltando pro episódio, adivinha o que o Mordecai fez depois de escutar isso? Uma palavra gigantesca dessa. Ele faz o que muita gente faz quando tem medo de perder. Tenta substituir. Rigby, para isso, criou o perfil Mordelegal num aplicativo de relacionamento. E ele começa a sair com várias meninas. Não porque estava confiante, mas porque ele estava tentando anestesiar o seu ego ferido. E isso aqui não é maturidade. Não, de jeito nenhum, isso é fuga. Até que num desses encontros ele conhece CJ. E é aqui que começa algo muito interessante. Com a CJ é leve, é natural. Eles jogam fliperama, comem queijo quente, dão risada. Mordecai ali não tá tentando provar nada pra ninguém, não tá tentando impressionar. Ele só tá sendo ele mesmo, existindo. E às vezes a vida coloca uma nova oportunidade na sua frente. Não é porque você mereceu. Ele não merece CJ, de jeito nenhum. Mas a vida coloca essa pessoa na sua vida, essa situação na sua vida, independente do que seja, porque você ainda pode aprender. Só que claro, o passado mal resolvido sempre
sempre cobra. E como a gente sabe, Mordecai ainda tá preso na Margaret, mesmo depois de achar que perdeu, mesmo depois de seguir em frente, mesmo depois de encontrar uma pessoa magnífica como a CJ. Mais pra frente no episódio, depois de já estar envolvido com CJ, praticamente romanticamente, Mordecai descobre algo muito importante. Quando aquele pássaro amarelo chamado John se ajoelhou, ele só estava mostrando sua nova perna articulada. E aquele cara é, na verdade, o primo dela. Agora me diz aí, precisava mesmo passar por tudo isso? Mostrar um lado tão patético desse? Depois de descobrir a verdade, Mordecai corre e convida Margaret para assistir o filme. Mas repara na ironia, cara. Ele só correu atrás quando teve certeza de que não tinha risco da rejeição. Quando ele achava que tinha perdido, quando ele achava que ela tinha se casado, ele desistiu imediatamente, nem falou com ela. Agora sabe a pior parte, ou a melhor pra elas na realidade? Mordecai faz o convite na frente da CJ, que percebe tudo, percebe que foi usada como um plano B, uma rota alternativa. E aí que essa cena vira uma tempestade, literalmente, tá? Porque o CJ é uma nuvem. E ele perdeu alguém incrível porque nunca teve coragem de resolver o passado. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você sofreu por algo que nunca tentou? Mas na realidade você nunca teve coragem de dizer, eu gosto de você, quero estar com você. Você sabe o que é isso aqui, não preciso nem falar, eu tenho certeza. Mas eu vou reafirmar pra ver se entra na sua cabeça. Vamos parar de falar de desenho por um segundo. Vamos falar de você aqui, tá? Porque você, meu amigo, é o ponto do nosso vídeo. O que Mordecai fez naquele episódio não foi azar, foi escolha. E aqui entra um dos filósofos mais desconfortáveis da história, Jean-Paul Sartre. Sartre dizia uma coisa simples e brutal. Você é condenado a ser livre. Ou seja, você não pode escapar das suas escolhas. Se você não decide, você já decidiu. Se você não fala, escolheu ficar em silêncio. Se você não arrisca, você escolheu a estagnação. Mordecai escolheu não se declarar por temporadas. Ele escolheu ficar confortável, escolheu não se expor, escolheu não ouvir um possível, tá? Vamos dar ênfase nisso. Não. E quando ele viu aquela cena na cafeteria, ele colheu exatamente o que plantou, o silêncio. E aqui é o ponto que muita gente não gosta de ouvir. Você não pode viver como covarde e depois exigir recompensas de corajoso. Não pode, a vida não funciona assim. Marco Aurélio, o imperador romano e estoico, também dizia que a culpa não está nas coisas, mas na sua opinião sobre elas. Margaret não traiu Mordecai, ela nunca prometeu nada por ele. Ele criou uma história na cabeça, ele sofreu por ela. E isso é fraqueza emocional. Tem um abismo gigantesco entre ser rejeitado e se auto-sabotar. Quando eu vi essa cena num corte do TikTok, eu achei do caralho a fala do Benson. De verdade. Mas ao olhar os comentários, cara, pô, deu uma tristeza. Eu sei que a maioria ali é uma molecada jovem, tá começando a viver sua vida agora. A maioria dos comentários era um incentivando o outro a não se declarar, porque é melhor não saber o que poderia ter sido do que levar um não, do que levar um fora. Se liga só, a rejeição constrói, já a autossabotagem corrói. Quando você chega em alguém e ouve um não, dói, pô. Claro que dói, nossa senhora, mas é uma dor limpa, é uma dor honesta. Agora, quando você nem tenta, imagina 1000 cenários na sua cabeça e não tem nenhuma atitude, você cria um sofrimento fictício. E esse tipo de sofrimento é o pior tipo, porque ele não resolve nada, ele só te paralisa. Coragem não nasce pronta, ela é construída na repetição da rejeição. Você realmente acha que alguém nasce sabendo conversar? Nasce sabendo se declarar? Sabendo negociar? Sabendo arriscar? Não, cara. A pessoa aprende tomando não. Aquilo que não me destrói, me fortalece. Mas isso só é verdade se você se expõe, tá? Se você vive tentando evitar desconforto, você nunca vai fortalecer nada. Você só preserva a sua fragilidadezinha aí. O Mordecai preferiu preservar o ego dele. Ele preferiu manter a fantasia do quase. Porque quando você vive no quase, você pode imaginar que teria dado certo. Mas quando você tenta de verdade, você descobre se sua ideia tinha estrutura ou não. E muita gente prefere a fantasia do que a realidade. Sabe o que Benson fez nesse episódio? Ele não motivou, não consolou, não passou o pano, ele apontou a verdade, nua e crua. Você vai se arrepender. E arrependimento é uma dívida que cresce com juros, tá? Porque cada dia que passa, você imagina como poderia ter sido. Você faz alguma atividade e pensa que poderia estar com aquela pessoa. Olha como é foda não ter coragem, bicho. Soren Kierkegaard dizia algo interessantíssimo. A angústia é a vertigem da liberdade. Sabe o que isso aqui significa? Que quando você percebe que poderia agir, mas escolhe não agir, você sente um vazio estranho, uma tontura existencial, porque no fundo você sabe que poderia ter feito algo, mas não fez. Agora, preste atenção nisso aqui. O maior erro do Mordecai nunca foi gostar da Margaret. O maior erro dele foi não ter tomado uma atitude antes. Ele deixou o tempo decidir por ele. Só que o tempo não decide, o tempo só revela o que você não fez. A única forma de perder um medo de levar um fora é levando fora. E homem que não gosta de tomar fora, gosta de tomar dentro. Já dizia o nosso famoso filósofo contemporâneo, né? E deixa eu comentar uma outra coisa do episódio que eu acho bem interessante também trazer à tona. Quando Mordecai viu Margaret supostamente noiva, ele desistiu instantaneamente. E isso mostrou um ponto importante, que ele não estava pronto para lutar por seu amor. Ele estava pronto para desistir, tanto que ele desistiu sem nem mesmo tentar. E homem que espera garantia antes de agir, vive esperando, porque no mundo real não funciona assim. Agora, parando para analisar
analisar, é impressionante como uma escolha não feita cresce como uma bola de neve, né, cara? Primeiro você evita ter uma conversa, depois você cria uma história na sua cabeça, depois você entra em depressão por causa de algo que nunca aconteceu, depois você tenta compensar de outro lado, depois você destrói outra relação, e no final você tá assistindo Amor de Robô 2 com o primo dela, sozinho. Olha o nível da ironia, cara. Mas sabe o que também é interessante nesse episódio? É que depois que o Mordecai descobriu que era tudo um mal entendido, a Margaret demonstrou ciúmes real por conta da CJ. Ou seja, tinha chances ali, sempre teve. E ele quase perdeu tudo por medo. Quantas vezes isso aqui já aconteceu com você? Quantas vezes você se sabotou por imaginar um cenário que nem existia? Na realidade, cara, você não precisa ser o mais bonito, nem o mais rico, nem o mais interessante, mas você tem que agir.